A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Tomás Vittoni e hoje estamos iniciando o curso interno de formação de obreiros para o Ministério Evangelístico, com o objetivo de certificar os alunos no conhecimento básico da teologia. O curso será composto de 12 módulos e o primeiro módulo, que é a aula de hoje, vem falar sobre a matéria Bibliologia. Na aula de hoje abordaremos sobre os seguintes assuntos: qual a origem da palavra Bíblia, o que é a Bíblia Sagrada, quais os seus diferentes nomes, em quanto tempo foi escrita, quem é o autor, quem a escreveu, em quais idiomas foi escrita, como está dividida a sua estrutura, o nome dos escritores e os livros e épocas que foram escritos, o nome dos escritores do Antigo Testamento, Novo Testamento e curiosidades da Bíblia. Para conhecermos sobre a origem da palavra Bíblia, precisamos conhecer sobre os tipos de materiais em que os livros foram escritos. Após o livramento dado por Deus ao povo de Israel sobre a escravidão do Egito, Moisés recebeu inspiração divina através de revelação para registrar todos os acontecimentos que podemos encontrar nos 5 primeiros livros. Para isso, Moisés precisava de algum material que fosse utilizado para a escrita. Existia na época uma técnica utilizada pelos egípcios que usava o papiro como matéria-prima para a confecção da folha. O papiro é uma planta aquática encontrada às margens do rio Nilo e Moisés, conhecedor desta técnica, utilizou a mesma para escrever o Pentateuco. Agora você pode me perguntar, o que tem a ver o nome papiro com o nome que deu origem à palavra Bíblia? É que a expressão papiro em grego significa biblos. Uma folha de papiro corresponde a um biblos, vários biblos correspondem a um biblion e vários bibliões correspondem à palavra Bíblia. Desta forma, podemos entender que a Bíblia é a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia Sagrada é conhecida também pelos seus diferentes nomes, como o Livro do Senhor, Palavra de Deus, Espada do Espírito, o Verbo, o Livro da Verdade, dentre outros nomes. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos, tendo como autor o Espírito Santo de Deus. Escrita por mais de 40 pessoas das mais diferentes culturas e posições sociais, todos foram inspirados por divina revelação. O Antigo Testamento foi escrito quase na sua totalidade no idioma hebraico e algumas partes em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito todo no idioma grego koiné. Como podemos entender a inspiração e a revelação na Bíblia? Existem 2 tipos de revelação: a revelação de procedência divina e a revelação de procedência humana. A revelação de procedência divina, ela vem da parte de Deus, vem com o propósito de trazer arrependimento de pecados e salvação eterna à humanidade. Ela é geralmente transmitida por um profeta, um homem que tem profunda intimidade com Deus. Já a segunda, a revelação de procedência humana, ela vem com o propósito de trazer algo não transmitido por Deus à humanidade, geralmente falada por um falso profeta. Já a inspiração são palavras registradas que expressam de alguma maneira a revelação de Deus através de mensagem, geralmente ministrada e que está em concordância com o que encontramos nas Sagradas Escrituras. Segue abaixo algumas referências bíblicas para facilitar melhor a compreensão. O que são os manuscritos de Qur'an? No ano de 1947, em Had Qur'an, junto ao Mar Morto, foram encontradas em várias grutas, 11 no total, umas vasilhas de barro que continham numerosos documentos escritos em hebraico, aramaico e grego. Sabe-se que foram escritos entre o século II a.C. aos anos 70 d.C., data da destruição de Jerusalém. Até a descoberta dos textos de Qur'an, os manuscritos em hebraico mais antigos que possuímos datavam dos séculos 19 d.C., sendo, portanto, de suspeitar que deles
se tivesse retirado, acrescentado ou modificado certas palavras ou frases incômodas dos originais. A Bíblia Sagrada possui duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros, já o Novo Testamento possui 27. Mas nem sempre foi assim. Na Palestina dos tempos de Cristo, ainda não se lia a Bíblia que eu e você conhecemos, haja vista que o Novo Testamento não havia sido escrito. Entretanto, o livro sagrado que todo judeu lia era Tanar, utilizada entre os judeus como sendo mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia hebraica, ou a Bíblia que Jesus lia. A Tanar possui 24 livros, diferente dos 39 que estamos habituados a ler do Antigo Testamento. Isso porque o livro de 1ª e 2ª Reis era um só, o livro de 1ª e 2ª Crônicas também era um só. O livro de 1ª e 2º Samuel também era um só, e também o livro dos 12 profetas menores era um só. Após a tradução para o grego, a Bíblia ficou dividida da seguinte forma. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são conhecidos como Pentateuco. Na sequência vêm os livros históricos, poéticos e proféticos, sendo estes divididos entre profetas maiores e profetas menores. Já no Novo Testamento, os 4 evangelhos são conhecidos como livros bibliográficos. O livro de Atos é o livro histórico. Na sequência, as 21 cartas, entre elas paulinas e pastorais, e o livro profético do Apocalipse. Com o passar das épocas, a Bíblia Sagrada foi traduzida para outros idiomas, mas a sua divisão, sua estrutura continua sendo a mesma. Nos slides a seguir, falaremos sobre os escritores da Bíblia Sagrada e a data aproximada em que os livros foram escritos. São pessoas que possuíam estilos literários diferentes. Eles ainda registraram exatamente o que Deus queria que dissessem. Humanamente falando, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens de diversos estilos de vida durante um período de 1500 anos. Isaías era um profeta, Esdras era um sacerdote, Mateus um coletor de impostos, João era um pescador, Paulo era um fabricante de tendas, Moisés era um pastor. Apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e não contém erros. Todos os autores apresentam perspectivas diferentes, mas todos proclamam o mesmo Deus único e verdadeiro, e o mesmo único caminho para a salvação, Jesus Cristo. Nos slides você observa o nome desses escritores, bem como a data aproximada que cada livro foi escrito. Agora vamos conhecer algumas curiosidades acerca da Bíblia Sagrada. O capítulo mais curto da Bíblia é encontrado em Salmos 117. O capítulo mais longo está em Salmos 119. O versículo mais longo está em Esther 8:9. O versículo mais curto é encontrado no Novo Testamento em João 11:35, que fala que Jesus chorou. E no Antigo Testamento em Êxodo 20:13, não matarás. O livro com maior número de capítulos é o livro de Salmos, tem 150 capítulos. O número de capítulos na Bíblia é 1189. O número de versículos, 31.106. Os livros que possuem somente um capítulo são Obadias, Filemon, 2ª e 3ª João e Judas. No ano de 1250, a Bíblia foi dividida em capítulos. Antes disso, não havia nenhuma divisão. No ano de 1550, ela foi dividida em versículos. O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. A primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita em 1380.
Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão. Na biblioteca da Universidade de Göttingen, Alemanha, existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira. O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés, quando estava no deserto. No livro de Ester e no livro de Cantares não se encontra a palavra Deus. O Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. O último livro da Bíblia a ser escrito foi 3 João. Há 3.573 promessas na Bíblia. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. Contém 66 capítulos. Os primeiros 39 falam da história passada e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. Dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus. Marcos e Lucas não foram seus discípulos. Judas foi o único dos 12 apóstolos que não era galileu. João era o discípulo mais jovem dos 12 discípulos. E aqui nós encerramos a nossa primeira aula do curso Se Forme, aula de Bibliologia. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.